Cara, e começando, de fato, o primeiro episódio real, oficial, já depois de já jogar cerveja no convidado, já de não estar gravando na hora que eu precisava. Então a gente vai começar agora de verdade o primeiro episódio do Pode Falar Podcast, com um convidado mais do que especial, o Renison. Renison, quem é você, cara? Eu sou psicólogo e nas horas vagas, acho que na verdade, na maior parte do tempo, eu gosto de produzir conteúdo digital. Às vezes não consigo, às vezes dou uma travada e tal, mas é uma mistura de paixão com hobby e necessidade, né? Porque foi o mundo digital que me salvou, assim, dentro da... Me deu possibilidade dentro da psicologia, né? Então, eu sou psicólogo, sou douradense, sou aqui um sul-mato-grossense apaixonado pelo meu estado e é isso. Acho que é assim, é uma boa definição. Massa, cara. E assim, eu conheço dois Renisons, né? Eu conheço o Renison antes do mundo digital, antes do Renison psicólogo, e aí de repente, eita porra, é o Renison. Sim. Porque começou a produzir muito conteúdo pro Instagram, começou a falar muita coisa e começou a trazer de uma forma muito natural. E aí é massa assim, porque a gente entra sempre numa pira aqui como agência, né, do cliente falando, eu preciso crescer seguidor, eu preciso fazer conteúdo, e aí não vai, cara, não vai. E o seu crescimento foi muito natural, cara, muito orgânico. Sim. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, na minha opinião, sinceramente, foi um quê de sorte muito grande. Eu, assim, não é desmerecendo o meu esforço e tal, mas eu dei muita sorte, assim. A minha esposa também, quando a gente começou a produzir conteúdo no Instagram, na época de ouro do Instagram, assim, né? Antes de ter stories, você entendeu? Hoje que é uma ferramenta mais básica de todos, que é o stories, quando comecei a produzir algum conteúdo nem tinha, então era publicação, e as publicações eram de no máximo 1 minuto, que é o que praticamente o TikTok faz hoje, só que só com vídeo, né? Antes você podia ter foto, podia ter... Depois entrou carrossel, depois entrou IGTV. Então, quando a gente entrou, estava num boom muito grande e a gente já tinha um contato com o pessoal que já estava mexendo com isso, né? Quem inspirou, na verdade, a mim e a Ana também para começar a produzir conteúdo digital foi a Isa, né? Que é veterinária, e ela já estava mais por dentro, só que curiosamente ela não usava tanto para a área de veterinária, que é a área que ela vive hoje, ela usava para a questão de música, porque ela estava naquela, vou seguir a carreira de veterinária, vou seguir a carreira de cantora. E aí ela dava dica pra gente, vocês falam tanto, né, da profissão de vocês gostam tanto, o que vocês não fazem por ali? E a gente se reunia toda vez, uma vez por semana pelo menos, a gente se reunia, fazia meio que um grupinho assim de marketing digital, que hoje já tem até outra conotação, a questão do marketing digital já tem outra estrutura, a gente fala de cursos, de não sei o quê, mas na época era um grupo pra gente tentar entender como que faz para divulgar o nosso trabalho ali. Porque eu tentei fazer no método tradicional, né? Eu me formei em 2014, e aí eu falei, preciso começar no mercado de trabalho. E aí eu não consegui, eu tinha me organizado para entrar no mercado de trabalho de uma certa forma. Eu ia fazer uma prova de residência, não deu certo. Tem toda uma história, daria um podcast só isso. Mas aí eu fiquei 2 anos ali aguardando, porque eu não me sentia adequado, não conseguia ter espaço. Fui tentar o tradicional, que era fazer cartão e distribuir para a galera, né? Fui falar com o meu orientador na época. Clássico. Nossa, é o clássico. E é a maior perca de tempo, assim. Para quem estiver assistindo isso agora, não sei que ano que você vai estar assistindo isso aqui, mas, assim, se você é da área da psicologia ou alguma área aí do qual você tem que oferecer serviço, assim, você ainda faz cartão, mano, assim, o negócio tá feio, assim, tá muito atrasado, porque naquela época já era atrasado, assim. E eu tentei fazer isso, tentei usar esse mecanismo clássico, fui lá, fiz um monte de cartão, gastei uma nota, entreguei um monte de lugar, segui o script. Eu não recebi nenhuma ligação. Para não falar que eu recebi nenhuma ligação, eu recebi uma ligação de uma mulher que encontrou o meu cartão em um restaurante aqui aleatório que eu não deixei lá, foi parar lá meu cartão. E a outra, inclusive, foi de Amambai, que o Pampers, essa história é sensacional. Eu fui para Amambai tentando fazer a mesma coisa, né, entregar cartão, falei, cara, eu vou conseguir atender alguém, não é possível. Né? E aí eu fui lá distribuir cartão em um monte de escritório de advocacia, de consultório médico, fui em todos os hospitais lá, entreguei, falei, meu nome é Renzo, sou psicólogo e tal, o pessoal, mas você já trabalha? Eu nunca tinha trabalhado, né? Eu falei, não, já deixa pra mim e tal. E aí fiz toda essa movimentação, aí uma mulher marcou consulta comigo, lá em Mumbai. Falei, puta, minha chance, agora vai, né? Primeiro paciente, fui lá, montei um escritório, um consultório meio adaptado na laboratório da mãe do Pampers, que ela é farmacêutica, ela tem um laboratório de análises clínicas. Aí no dia que eu estava indo para lá para atender, no caminho ali entre Amambai e Dourados, né? Na verdade, Amambai e Carapó, cruza uma ambulância comigo assim, né?
Eu indo pra lá, a hora que eu chego lá pra atender a mulher, Nossa. a velha tinha infartado, velho. A velha infartou. A primeira paciente que eu ia atender no consultório infartou, velho. E ela queria fazer o atendimento porque ela tava preocupada com a cirurgia cardíaca que ela ia fazer. Caramba. E ela infartou antes. Mas ela sobreviveu, tá ligado? Pelo menos na época, eu não sei se ela sobreviveu ainda, mas não atendi. Essa foi a minha primeira experiência tentando o método tradicional. E eu percebi que usando a plataforma digital, eu podia atingir muito mais gente. Gente muito mais parecida comigo na forma de se expressar, de falar. E de uma maneira muito mais fácil. Né? Porque, convenhamos assim, cartão é uma merda de carregar, sabe? Quem carrega cartão? Sim. Sabe? E cara, é muito legal você falar disso, porque assim, eu acho que não foi sorte, cara. Eu acho que foi uma sacada, talvez até ali de realmente assim, um insight que não era tão proposital, mas, cara, foi uma sacada. Por quê? Porque, cara, conteúdo é a parada que mais funciona, velho. As pessoas gostam de ouvir pessoas, as pessoas gostam de conhecer você. Eu vejo, por exemplo, muito cara grande que ensina coisas. Eu posso dar um exemplo, né? Um cara que eu sou fã particularmente, o Paulo Cuenca. Né? Eu conheço o Paulo Cuenca, cara, da época dos vídeos da Dani Nossi, da época do tipo de vlog de viagem, de vlog de culinária e tal. E hoje o cara é o fodão do marketing digital, sabe? Só que, cara, o que trouxe toda essa autoridade para ele? O conteúdo que ele já fazia, as coisas que ele já falava. Então, quando ele chegou, por exemplo, para trazer um infoproduto, trazer um curso, começar a ensinar, cara, as pessoas já acreditavam nele. Ele não teve tanto esforço, não que não teve esforço, né? Mas ele não teve tanto trabalho de convencer as pessoas com a autoridade, porque as pessoas já conheciam ele. Sim. E eu acho que vai muito disso, sabe? Tipo, de quando você se apresenta, quando as pessoas começam a te conhecer, quando as pessoas começam a te ouvir e entender quem é você, rola uma identificação. Sim. E aí é onde começa a vir cliente também, né? Sim. A questão da sorte que eu coloco, assim, como eu disse, não é querendo desmerecer. Teve ali um esforço, poxa, eu realmente me dediquei, eu quis aprender como que faz para o vídeo ser legal, como que faz para o vídeo ser mais interativo, e a gente vai decupando com o passar do tempo, né? As próprias ferramentas de edição, poxa, boa parte do pessoal edita tudo pelo InShot. Né? E o InShot, o próprio InShot, que é um aplicativo ali de celular mais básico, ele passou por muita modificação. Você não podia fazer cortes com menos de um segundo. E hoje em dia, basicamente, você vai ver vídeo do TikTok, todos os cortes, a maior parte é de 0.7, 0.5 segundos. Porque a coisa é muito dinâmica, tem que ser muito rápida, a informação tem que estar condensada num espaço muito curto. Então, foi aí, tanto uma disposição a querer fazer aquilo ali, se interessar por aquele mecanismo. Eu sempre consumi muito conteúdo digital. Sempre. Desde o, sei lá, terceiro ano da faculdade, eu desenvolvi uma insônia retardada, assim, que não passava por nada. E aí, parte do que eu fazia, eu nunca fui aquele cara, às vezes, apesar de eu ficar citando, eu gosto muito de citar autor, ou botar um artigo, alguma coisa assim, muita gente acha que eu sou um leitor assíduo, assim, que eu como livros e definitivamente não sou, assim, eu leio só aquilo que lógico, não só aquilo que me interessa, mas eu costumo ir atrás daquilo que me chama atenção, daquilo que realmente eu acho que é importante, que eu vou conseguir fazer alguma coisa prática com aquilo ali. Não sou aquele cara que, não tem nada a fazer, hoje à tarde, vou ler um livro. Não, eu vou jogar com meus amigos, eu vou fazer alguma coisa, vou consumir conteúdo, tentar entender o que está acontecendo, ler notícia. Então, eu vejo muito essa nossa forma de produzir agora, eu vejo muito essa adaptação que a gente teve que fazer para entrar no mundo digital como parte natural, assim, de todo mundo que entrou na internet, sabe? A gente entrou na época, a gente percebeu que era um boom, era um crescimento, era uma forma de crescer, a gente foi fazendo e decupando, e aprendendo, modificando. Não só eu, como um monte de gente entrou meio que nessa onda, mas não tem como desprezar o fator da sorte, assim, do timing, sabe? Eu acho que talvez timing seja uma palavra que explique melhor. A própria questão do TikTok agora, né? O meu Instagram que você comentou que eu cresci bem de forma orgânica durante um bom tempo, assim. Sim, porque eu peguei um quê dessa sorte inicial e aí consegui prolongar ele um certo tempo, mas já tinha 1 ano e meio que o meu Instagram só perdia seguidores. Mas você aproveitou aquele período mágico da distribuição orgânica. Exatamente. Né? Hoje não entrega mais. Hoje qualquer pessoa queira crescer no Instagram, que seja uma pessoa assim, muito fora da curva, de um nível muito absurdo, que eu nunca mais vi, né? Você consegue crescer ali de maneira orgânica. E olhe lá. Porque para você crescer hoje no Instagram tem que pagar. E convenhamos, é justo, né? Pô, o cara disponibilizou a plataforma, tá o tempo todo atualizando, criando um mecanismo novo, nada mais justo. Hoje, um dos aplicativos que ainda está
Mas menos já é o TikTok, né? Então hoje, por exemplo, o crescimento do meu Instagram se dá pelo TikTok. Sim. Mas, por exemplo, eu não posto nada no TikTok desde janeiro. Sim. Desde janeiro. Me deu um bug, assim, velho, um mal-estar, eu acho que essas coisas acontecendo, pandemia, foi um mix de empolgação com mal-estar e acabou que a coisa foi parando. Mas até hoje, os seguidores que eu vou ganhando porque eu cresci muito no TikTok, tá ligado? Sim. Então, de novo, cai a questão do timing, sabe? Sim, Existe uma adaptação, de novo, né? A produzir um conteúdo ali no TikTok que é muito mais rápido, muito mais enxuto, muito mais dinâmico, envolve também uma habilidade e tudo mais, não é desmerecendo. Mas o timing é importante, porque o próprio TikTok começou, por exemplo, a ter propaganda tem 3 meses, ou seja, ele não vai entregar mais. Ele não vai entregar. Daqui 2, 3 meses, é ótimo, daí vai surgir um outro. Agora a gente tá falando do Clubhouse também, por aí vai, né? Cara, mas você tocou num ponto interessante, porque assim, cara, tem a questão técnica de você aproveitar o momento, de você aproveitar as oportunidades, tal. Isso é fundamental. Cara, aproveita o conteúdo pago também, porque é importante, cara. Você quer crescer, cara, não é caro você crescer, principalmente quando a gente fala a nível comercial, né? Cara, você tem que pagar ali, a empresa tem que se sustentar, né? Mas, cara, um ponto importante que eu ainda friso, por exemplo, é você ser real, sabe? Porque, assim, igual você falou, por exemplo, dos conteúdos, que são coisas que você traz. Eu achava muito massa quando você fazia, por exemplo, a decupagem de letras. Você pegou uma do Legião Urbana lá e tal, e começou a analisar e falou, porra, cara, a menina se matou, cara, na letra. Sim. E isso, tipo, conecta muito com é claro, não é com todo mundo, com um determinado público, mas é real, cara, é verdade, sabe? E eu vejo muita gente falando bem de si mesmo, muita gente preocupada em construir uma identidade digital que muitas vezes é tipo forçada. E aí não cresce e não sabe por quê, sabe? Então, por isso que eu digo assim, tem a questão do timing, tem a questão da plataforma, tem a questão da sacada técnica, mas tem que ser de verdade, cara, que senão não vai. Sim. A ideia de começar a produzir conteúdo, além de ter sido a minha forma de cartão de visita, né? Porque não tem como eu chegar para alguém na rua e falar assim, senta aqui rapidão, vamos trocar uma ideia aqui, 15 minutinhos de graça. Não tem como fazer isso, não é previsto isso na psicologia. Quando você vai conversar, quando você vai ver o pessoal mais velho, você vai ver pela normativa do conselho, basicamente, você quer divulgar o seu trabalho? Então, dê aulas gratuitas, participe de palestras e tal, e boa sorte, saca? Como que a gente faz para dar uma aula gratuita hoje? É a internet, né? Sempre foi. Desde que a gente começou a produzir conteúdo, ter vídeo lá, através desse mecanismo. Então, falei, é uma forma também, para além de tudo isso, além de chamar a atenção para o meu trabalho, mostrar quem eu sou, como eu penso, uma forma também de eu aprender. Eu sempre tive muita dificuldade, O nosso Tobias aqui. Só para deixar claro aqui, a gente tem um participante, né, que ele é o cão de guarda aqui do podcast, e aí ele quer participar e aí ele fica meio nervoso às vezes, né, e pede para participar aqui. Então, a gente não vai cortar nessa parte, vai ficar a participação do Tobias aqui. Ele está aqui. Parte integrante da mesa. Exatamente, ele é o nosso cão de guarda, né, para a gente poder fazer um podcast tranquilo aqui. Mas, enfim, a grosso modo, a questão que... Tá ouvindo legal? Tá ouvindo legal? A grosso modo, a questão que eu fico pensando é que eu tinha muita dificuldade, às vezes, de aprender alguns conteúdos. Então, sei lá, vou dar um exemplo de uma coisa que foi por conta do meio digital e que deu um negócio, assim, me gerou oportunidades incríveis. Por exemplo, uma vez eu tinha visto uma notícia sobre eletroconvulsoterapia, né, que é a ECT, que é aquela terapia de choque, que a gente já ouviu falar bastante, vou colocar pesadinho, né? Eu tinha visto uma notícia sobre eletroconvulsoterapia, na verdade era uma postagem, acho que do Facebook, algum lugar assim, e tinha um monte de gente, inclusive de psicologia, que estava assim, puto da cara, como assim o SUS vai colocar a ECT de novo como um tratamento, que absurdo. Eu falei, mas galera, isso aí é tipo, não é um absurdo. É algo ótimo, né? Porque a ECT ele tem uma fundamentação científica foda, ela funciona... O critério de rigor científico dele é critério A, assim, sabe? Então, a qualidade é altíssima de resultado. Só que, óbvio, né? Tem um histórico que traz por trás, que as pessoas não entendem, porque ficou muito marcado naquele regime manicomial. Eu falei, poxa, deixa eu estudar um pouco melhor sobre isso, né? E aí eu consigo explicar para as pessoas. E aí, durante esse processo de estudar sobre esse assunto, eu vou me encantando, eu vou empolgando. Eu falo, meu Deus, eu preciso explicar para alguém. Então, uma das formas que eu sempre tive para poder aprender alguma coisa e explicar para alguém. A Ana, por exemplo, em casa, está assim,
acostumadíssima. Qualquer coisa nova que eu leio, que eu acho interessante, eu preciso chegar para ela e contar, porque daí começa a fazer sentido para mim. Então eu uso muito essas redes sociais como uma forma de eu me entender, de eu entender o que eu estou pensando, entender sobre um assunto. E aí o que aconteceu? Eu montei uma série de stories mais simplificadas ali, explicando a origem, né, da eletroconvulsoterapia. Inclusive, graças a esses stories, eu lembro até hoje como começou. Começou com a malária terapia, depois entrou enfim, tem toda uma sequência de circunstâncias até chegar na ECT. E aí eu postei isso, o pessoal de medicina daqui me chamou para dar falaram assim, Renzo, podia dar uma aula aqui pra gente da Liga de Psiquiatria sobre esse assunto, né? Eu falei, caralho, era tipo assim, só uma série de stories, assim, não sei se eu consigo montar uma aula. E aí eu cheguei e montei essa aula. E foi super legal, sabe? O pessoal interagiu, tirou dúvidas, fez questões que eu não sabia responder, eu tive que voltar a estudar de novo. E por conta dessa participação, e eu fui lá e postei, né, que eu estava dando aula sobre esse assunto. Aí depois disso, o pessoal de Ponta me chamou para dar uma palestra, já que viu que eu estava interagindo com o pessoal de medicina, para dar uma palestra sobre saúde mental do enfermeiro. E ao dar essa palestra de saúde mental do enfermeiro também, por conta da rede social que eles viram, chegando lá eu conheci o presidente do Conselho de Enfermagem daqui do Mato Grosso do Sul. E aí eu dei uma série de palestras, então tudo por conta do meio digital, sabe? Se eu dependesse simplesmente de alguém ver o meu serviço ou ir até o meu consultório, ser atendido por mim e me ver falando sobre... esquece. E, cara, é aquilo que eu falo, cara, não adianta. Tipo, às vezes é muito comum, quando a gente está num meio mais comercial, achar assim, não, como que a pessoa vai fazer, como que vai pensar, e criar toda aquela estratégia mirabolante que, claro, tem que criar estratégia. Mas, tipo... O fato é que tem uma pessoa ali do outro lado, cara. Empresas são pessoas, sistemas são pessoas, tudo tem pessoas por trás. Cara, e as pessoas se conectam. Se elas se conectam com o que você está falando, provavelmente vão surgir oportunidades, né? Então, uma questão também que eu acho muito genial assim dessa questão online é que, especialmente hoje, o Instagram virou muito a plataforma de venda, né? É nítido. A cada 4, 5 publicações, a quinta vai ser de venda, é algo nesse sentido. Então, uma coisa que mudou, e aí a gente também pode tecer críticas a isso, que as pessoas, para poder vender também, hoje, você não pode só ficar ali batendo em cima do seu produto, você tem que mostrar também sobre você, sabe? Então, e para a psicologia, cara, esse é um tabu muito violento. Tipo assim, agora fica fácil da gente ver e trazer, igual eu vindo aqui conversar sobre essa questão toda no título de psicólogo, né, dentro de uma rede social. Nossa, isso é uma coisa que agora é natural, mas quando eu comecei, quando muita gente começou, era muito pesado. Eu ouvi muita merda, assim, sabe? Sim. Eu ouvi muita merda de muita gente. Tipo assim, você tá estragando a psicologia. Eu ouvi numa boa, assim, de receber mensagens de pessoas próximas, inclusive, falando que o que eu tava fazendo era um desserviço, que eu tava me expondo, tá ligado? Que isso ia interferir com os meus pacientes e garanto, interfere mesmo. Isso é verdade. Tem coisas que ali você depois tem que lidar, que é a nova demanda. A psicologia agora é assim. Se você produz conteúdo digital, você tá ali, você tá mostrando o seu dia a dia, você tá emitindo algumas das suas opiniões, para além de simplesmente lecionar. Às vezes o seu paciente que também te acompanha, que às vezes veio por conta do Instagram, da rede social, ele também cria expectativas e que você na hora de trabalhar vai ter que lidar, sabe? Mas assim, tá tudo bem, é a nova demanda, nem por isso a gente devia parar de fazer. Só que na época não era assim que a coisa vinha. Então, eu tive que ouvir muita merda de muita gente e continuar assim. Então, por isso que é inclusive uma coisa meio cíclica assim. Eu vou, produzo e eu dou uma bugada. Eu não consigo tempo demais, porque sempre acumula uma série de questões e muita crítica. O pessoal tem muita dificuldade ainda de entender. E eu acho que eu também tenho muita dificuldade de entender, às vezes, o que eu estou fazendo ali dentro. Afinal, eu estou falando de psicologia, eu estou falando da minha percepção como psicólogo, eu estou falando de mim, Renison. Será que uma opinião ausente? Tem horas que a coisa mistura mesmo, né? E o nosso desafio agora é tentar desmisturar isso, se é que isso é possível, não sei mais. Cara, eu acho que não tem como desmisturar. Eu acho que é um caminho meio sem volta. Eu queria fazer uma conexão depois com o que você falou. Tipo, quando você começou a fazer essa fala, você falou, tipo, puta, eu pensava muito que ia fazer, eu ficava meio preocupado. E agora, tipo, você reforçou, né? No início as pessoas me chamavam. Hoje, isso seria o cancelamento. Né? Hoje Porque na época não tinha o cancelamento, então as pessoas te mandavam inbox. Sim. Hoje em dia alguém vai printar e vai falar, olha esse indivíduo fazendo isso, serviço para a sociedade. Sim. Enfim, e aí até queria aproveitar para entrar nesse gancho, cara, de cultura do cancelamento na internet. Cara, cultura do cancelamento, na minha percepção, é tipo... É um mecanismo mais idiota que já inventaram, assim, sabe? Porque ele não é funcional, em ato,
Ele dá a impressão de que você fez justiça, né? Então, já que não tenho as estruturas sociais, jurídicas, sei lá, para fazer justiça do jeito que eu quero, eu me reúno com outras pessoas para cancelar, para inibir. E aí, sei lá, pode ser esse cancelamento não consumindo o conteúdo da pessoa, não comprando, ou boicotando mesmo, assim, veementemente divulgando que aquilo ali é um lixo e o lance todo. Mas não funciona. Tanto é que a gente vê que hoje tem gente que cresce só com base no cancelamento. Assim. Tem gente que é profissional em ser cancelado. E que não muda nada, né? Um dos exemplos é aquele Ítalo Marcilli lá, né? Que é um psiquiatra, que na verdade nem psiquiatra é um coitado, sabe? E que vive falando um monte de besteira lá por conta disso, porque as pessoas divulgam, no final das contas. Sim, no final das contas, a divulgação. Final, o cancelado cresce, né? Exatamente, sabe? Tirando níveis, igual o que a gente está vendo agora, tem a questão da Carol Conká, que perdeu aí, sei lá, 700 mil seguidores, tem uma outra estrutura, tem uma outra condição, porque não foi uma questão pontual, ela está ali constantemente sendo cancelada, né? Aí virou ódio mesmo. Exatamente, aí vira uma coisa... que também é uma outra pauta que dá para se discutir, mas o problema é que, independente se funciona ou se não funciona, para toda e qualquer pessoa que está produzindo na internet, é um fantasma. Sim. Porque é uma merda, velho. Eu não me lembro de ter sido cancelado oficialmente, assim, nunca, sabe, de alguém compartilhar coisas e falar assim, olha aqui, é uma série de sei lá o quê, nesses moldes clássicos que a gente tem de cancelamento. Sim. Mas já tive, assim, de receber, especialmente no inbox, ou alguém fazer Vou te dar um exemplo bem prático, assim. Eu fiz uma postagem no ano passado sobre suicídio. E é um dos temas que eu abordei bastante ao longo desses anos, assim, porque eu trabalhei na escola, e na escola essa é uma temática bem comum entre os adolescentes. A gente tem o Setembro Amarelo, que começou oficialmente aqui, a gente dá moral tem uns 3, 4 anos. Então é um tema que eu falei, poxa, as pessoas não gostam de conversar sobre isso, eu já vivenciei muitas coisas relacionadas ao suicídio, né? Desde ideação em alguns momentos da minha vida, desde alguns amigos que passaram por essa situação, desde pacientes. Então era um tema que estava muito presente ali, de alguma forma. Eu falei, poxa, eu acho que eu posso falar, eu acho que eu consigo falar sobre isso com certa propriedade. E eu fiz uma publicação falando sobre a questão do suicídio de gênero. Quando você entra em algumas pautas que já são muito estruturadas por certos grupos e que são muito delicadas, como a questão de gênero, a questão racial, a questão de orientação sexual e por aí vai, é um terreno muito delicado. Sim. Que hoje, inclusive, eu tenho uma tendência a meio que evitar. O que eu já acho problemático. A gente deveria falar sobre várias coisas. Exatamente. A gente devia se dar o direito de errar, né? Porque, afinal de contas, todo mundo aqui já foi e é machista, e é homofóbico, e é racista. Não tem como a gente se desvencilhar. A nossa tentativa é tentar ser cada vez menos, mas dificilmente a gente vai se desligar por completo, porque a gente cresceu nessa estrutura, infelizmente, né? Mas é uma batalha constante. O ponto é que eu fiz essa publicação sobre a questão do suicídio de gênero e eu fui explicar que a taxa de suicídio entre homens era bem maior do que a taxa de suicídio entre mulheres. E esse é um dado. É um fato constatado, né? Eu ainda frisei que um dos únicos, então praticamente em todos os países do mundo, a taxa de suicídio entre homens é maior, a proporção, a cada 10 suicídios concretizados, 8 são de homens e 2 são de mulheres. A cada 10 tentativas de suicídio, 7 são de mulheres e 3 são de homens. Ou seja, os homens cometem mais suicídio, mas eles tentam menos. E as mulheres cometem menos, mas tentam mais. E aí você abre para um leque de explicações que vai variar de cada autor, de cada cultura. E um dos dados que chama atenção é que um dos únicos países que tem a taxa de suicídio de mulheres maior do que a de homens é a China. Né? E tem um fator cultural, aquela questão da lei do filho único, tem todo, enfim, essa pauta. Eu fiz uma publicação comentando sobre isso, né? Por que os homens se matam mais do que as mulheres? E dei algumas explicações meio rápidas, assim, porque era um vídeo do TikTok. Eu tenho literalmente 1 minuto para tentar falar sobre uma pauta dessas de uma maneira que a pessoa preste atenção, que não seja um tom debochado, porque é um assunto que é sério, mas também não pode ser sério demais, porque senão gera um puta mal-estar, as pessoas não querem falar. E eu tentei trazer essa informação. E aí uma pessoa foi lá e comentou, tipo, nossa, Renilson, sério? Como se eu tivesse falado um super absurdo, porque na leitura daquela pessoa ali, eu estava sendo simplista na minha leitura, que as mulheres, elas, na verdade, se matam mais, que os números não... Assim, tudo bem, ela não me apresentou nenhum dado ali, a gente até discutiu na postagem, naquela discussão tosca que não serve de nada, que é aquela discussão que fica embaixo da publicação, e não chegamos a lugar nenhum, e aí me gerou um puta mal-estar, e eu simplesmente já não queria mais falar sobre esse assunto.
sabe? Porque você percebe que na tentativa, às vezes, de você atingir um ponto ou debater um tema, você incomoda de uma forma que as pessoas não estão mais afim de aprender ou de questionar. Elas só querem ouvir a opinião delas, sabe? Eu não enfim, eu acho que talvez seja alguma coisa do tipo, as pessoas precisam muito de aceitação, cara. E aí, quando você entra num tema desse, você está mais preocupado em ser aceito, talvez ali por uma bolha, que você vai falar, olha, estou reforçando o quanto eu participo disso, do que realmente fazer as pessoas evoluírem, sabe? Porque é muito isso que você falou. Cara, acabou o diálogo. As pessoas não querem mais dialogar, as pessoas não querem mais conversar, não querem mais fazer o outro entender. Quer mostrar que o outro tá errado, cara. Exatamente. Não, esse distanciamento físico que a internet promove, ele animaliza a gente de uma forma indescritível. O melhor analogia que eu consigo fazer é de um texto do Freud chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, assim, que ele fala que o ser humano mais organizado, mais amável, o ser humano mais organizado, mais amável, mais nobre de todos, quando ele está numa situação de massa, ele se animaliza. Saca? Por quê? Porque ele tem a sensação de onipotência, que ele pode falar qualquer coisa, ele pode fazer o que ele quiser, e ele tem a falsa sensação de anonimato. E a internet promove um tanto que disso. Né? Então, todo mundo é muito corajoso ali na hora de fazer o comentário. Eu também sou muito corajoso. Eu me sinto o cara mais corajoso do mundo quando eu vejo alguém falando uma besteira no meio do feed ali. Eu tô rodando o feed e falo, olha, é uma besteira, eu vou comentar aqui porque eu sei pra caramba. E olha que sensação horrível de merda que é essa questão. Porque o outro já não ouve aquele seu comentário da maneira adequada, ele já tende a rebater. A coisa, tipo assim, parece que as pessoas estão o tempo todo se espetando ali. Sabe? As pessoas não sabem. As pessoas, parece que quando eu falo as pessoas, parece que eu tô distanciando, né? A gente não sabe mais conversar ali. Ontem à noite estava jogando Valorant, né? Fui jogar um joguinho lá e tal. E aí tava esperando o pessoal do meu time escolher os personagens para ver quem que eu ia pegar. Daí o pessoal tava enrolando, tava eu e mais um cara sem escolher. Daí eu falei, vou escolher essa personagem. Eu escolhi lá, acho que é Sage. Eu falei, olha, uma sugestão, eu falei, escolhe ou o Homem ou o Brim, porque dois personagens que eles têm fumaça e ajudar o time. Eu falei, então por que você não escolheu? Tipo assim, a resposta... Porque não pode ser assim, tipo, olha, legal, mas eu queria jogar com tal coisa. A gente já responde sempre no nível de afrontar. Eu sempre tenho que estar na posição de, e aí, quem que é o melhor aqui? Quem venceu? Eu vi uma publicação do Tatos, que é um cara que eu acho brilhante, eu adoro as publicações dele. Ele publicou uma coisa ontem, do qual eu não concordava, mas assim, normal. E eu fui comentar, do tipo, olha aqui e tal, eu não sei, eu penso diferente. Mas enquanto eu escrevia, e eu lia o que eu estava escrevendo, eu falava, eu consigo ler, e eu escrevendo com maior calma e tentando ser delicado para mostrar que eu não estava me opondo a ele ou tentando ser agressivo ou humilhar ele de qualquer forma. Pelo contrário, eu só queria expor minha opinião e ver. Eu queria genuinamente que ele respondesse o meu comentário para eu poder aprender, porque eu acho ele um cara brilhante. E aí, do jeito que eu escrevi, eu já fiquei assim, mano, ele pode ler essa minha postagem como uma postagem grosseira, dependendo da entonação que ele for ler. E quando eu vou ler algumas entonações de pessoas que comentam coisas minhas, eu já leio com um tom de agressividade. Porque meio que virou a linguagem da internet a agressividade. Sabe? E agora a gente não sabe mais o que fazer. Daqui a pouco vai ter que, tipo assim, sei lá, tem que ter uma publicação no Facebook e você ouve o áudio da pessoa comentando, porque se depender só da leitura, você lê da entonação que você quiser. E meu Deus, a quantidade de situações que vem parar no consultório de pessoas por conta desse lance. Eu publiquei tal coisa, o outro comentou assim, você fica assim, mas e se eu ler dessa forma? Já peguei várias vezes o celular do paciente assim, que ele me mostrou, eu falei, você leu dessa forma aí, deixa eu reler, mas deixa eu ler de outro jeito. Então, por exemplo, a frase era, você poderia passar lá em casa no final da tarde, porque eu estou muito cansado agora. E aí a pessoa lê assim, tipo, você pode passar lá em casa já à tarde, porque eu estou cansado agora. Você fica, a entonação depende da sua percepção. Sabe? E aí a gente está na internet, nesse universo, todo mundo ali quer reconhecimento, todo mundo ali quer ser famoso, todo mundo ali quer sobreviver de alguma forma, porque para vender produto, para chamar atenção, para ganhar desconto em loja, para fazer uns jobs. Então a gente não sabe mais se comportar, não tem um manual de etiqueta, não tem regra. Se for hoje, não tem regra na internet. Sabe? E, cara, eu acho que para além disso também, a gente está indo para uma nova realidade, cara. É uma realidade virtual. Tipo, nós temos uma persona do mundo real e uma persona virtual. E é muito louco isso, né, das bolhas de redes sociais, porque no Instagram a galera é lifestyle, né? Todo mundo bonito, no todo Twitter mundo feliz. É a galera fodida da vida. Não né? consegui usar Twitter. Não consegui usar Twitter.
Tarcísio, eu usei Twitter, 2 dias eu tive uma crise de ansiedade. Eu juro por tudo, cara. Em 2 dias usando Twitter eu tive crise de ansiedade. Foi uma coisa assim, foi uma experiência muito louca, porque o Pampers, que é um grande amigo meu, ele usa muito o Twitter, ele é bem famosinho assim no Twitter, né? E eu acho uma plataforma muito dinâmica, porque o que acontece está ali. Sim. Né? Tanto é que artigos científicos que são citados no Twitter têm muito mais engajamento, tem muito mais relevância científica, isso já é constatado, já tem pesquisas que mostram isso, assim. Então, é uma plataforma que ela dificilmente vai morrer. Mas eu tentei me adequar, tentei me adaptar a ela. Cara, a informação é tão rápida, é tão latente, e as pessoas destilam tanto ódio, assim. Basicamente, eu entrei no Twitter, eu não conhecia ninguém, né? Porque você tem que adicionar uma galerinha ali. E todo mundo que eu tinha adicionado, eu tinha a impressão que estava me dando uma indireta. Sim. Todas as pessoas, sabe? Tipo, então eu olhava lá e falava assim, nossa, passa e fica olhando com aquela cara de cu e não sei o que. Eu falei, caramba, mas eu vi essa pessoa hoje, será que foi pra mim? Meu Deus, é uma sensação horrível. Eu falei, não aguento ficar aqui. Daí, ótimo, eu não aguento ficar aqui, mas fica ali no Instagram onde tá todo mundo fantasiando e fingindo que a vida é maravilhosa, né? Então, a gente vai criando realmente bolhas, igual você colocou assim, né? Agora, qual que é a sua bolha de estimação? Cara, mas sabe que eu acho que isso é um processo evolutivo, porque agora qual que é a rede social do momento? Clubhouse. Todo mundo falando de Clubhouse. E o que é? A galera trocando ideia, cara. Porque, tipo assim, transcendeu o story de 15 segundos, o TikTok de 1 minuto, o Twitter do ódio. E, cara, agora vamos trocar ideia? E aí vem aquilo. Agora, ali é você. Ali você está trazendo o que você sabe, como você fala, o que você é. Então, é claro que já está criando já está criando uma nova persona em torno disso, mas assim, ali você se expõe mais. Olha, eu dou, e não vou colocar isso no sentido saudosista da coisa, nem nada do tipo assim, mas eu dou, sei lá, 6 meses pro Clubhouse já ter. Isso já não tem. Isso que eu nem conheço direito. Eu entrei no Clubhouse semana passada, nem fucei direito, tô aprendendo como é que funciona. Mas pelo que eu entendi, é um monte de diálogos, né? Por áudio, as salas e tal. Mano, eu dou, sei lá, 6 meses para você já ter salas de ASMR, salas de pessoas contando contos de putaria, salas de. As pessoas vão se adaptar. Sala para você xingar os outros, sala com conteúdo racista, sala. As pessoas vão ali como em qualquer lugar, sabe? Poxa, o TikTok. O TikTok é um exemplo de uma plataforma que cresceu pra caramba. Eu não peguei o bom inicial. Eu fiquei sabendo do TikTok com um paciente meu de. Na época ele tinha 14, hoje tem 16. 14 anos de idade, chegou lá e falou assim, você tem Instagram e tal? Você tem quantos mil seguidores? Eu falei, eu acho que na época eu tinha 22 mil. Daí ele falou, criei um TikTok semana retrasada, sabe, uma coisa, não fazia um mês, tô com 30 e poucos mil. Eu fiquei, o que você fala nesse negócio aí? O que você faz? Mas na época era uma coisa só de dublagem e tal, e agora já é uma plataforma que você tem venda. Você tem venda. Já modificou esse sistema. E nessa mesma plataforma que você tem venda, você também tem vídeos extremamente interessantes, ensinando a fazer receita, ensinando a fazer edição de vídeo, ensinando um monte de. Cara, tem para todos os gostos. E você tem também já plataformas do TikTok destilando ódio a rodo, assim. Destilando ódio a rodo. Eu estava seguindo, e essa é uma coisa curiosa, né, do TikTok. Parece que o algoritmo ele te lê muito mais rápido que qualquer outro algoritmo. Qualquer outro, assim. Eu nunca vi nada nem parecido. 2 vídeos que você assistiu mais do que o comum, ele já te indica outros vídeos parecidos. E eu vi um vídeo da gurizada gringa, de extrema direita. Mano do céu! Gurizada de 16 anos destilando um ódio assim que eu falei, bicho. E o pior, destilando ódio com a qualidade fodida de imagem, com áudio da hora, legendadinho assim, fazendo uma transição de câmera. Eu falei, cara, e agora? Como que arruma isso aqui? Mas é porque isso não é da rede social, né, cara? É da gente. É da isso, gente, né? Então, tipo. É sacanagem botar a culpa no. Então, mas eu só acho engraçado, assim, como cada uma vai tendo uma personalidade, né? Esse lance, tipo, do Instagram, do Twitter, agora do Clubhouse, do LinkedIn. Eu uso muito o LinkedIn para fazer processo de recrutamento, para algumas coisas, tem funcionado Nunca muito. Usei na vida. Para anúncio também, cara, dica aí pra galera, né, de marketing digital, usa o LinkedIn, tem estratégias boas lá. Mas, tipo assim, no LinkedIn, cara, depois eu faço questão de... quase derrubei de novo aqui. Faço questão de procurar a pessoa depois no Instagram... E ver a diferença. É muito bizarro, né? A galera lá de terninho e tal, todos os negócios. Aí você vai ver no Instagram lá, chopada, pescaria. Você abriu mão de alguma rede social? Tipo assim, não uso mais. Cara, o Twitter eu tenho usado minimamente. Assim, eu sou mais stalker de Twitter, mas no sentido de notícia, cara. Eu uso muito pra dinâmica de notícia. A única utilização que eu tenho do Twitter Então, assim, eu já vou direto ali, já deixo salvo as coisas que eu quero. Porque, cara, é triste. É Sim. Triste de ver. Facebook, né? Você usa?
Cara, eu uso o Marketplace do Cara, eu Facebook. uso pra caralho o Facebook, velho. Eu uso muito pra ver vídeo também agora. Sim. Uma coisa que... E essa é uma pauta super interessante, né? Sobre essa questão que a gente está falando de produção digital e tal. Quando a gente pensa em produtores digitais, às vezes tem uma coisa meio macro, né? Meio grande, assim. A gente pensa em uma galera que tem milhões de seguidores. Poxa, eu tenho um público, assim... pequeno, se a gente for olhar. O que é? Eu tenho 28 mil seguidores, né? Não é nada assim, em comparação a realmente influenciadores de peso e tal. Só que o ponto é que aqui na minha cidade, como eu fui crescendo ao longo do... Então eu tenho algum respaldo aqui em Dourados, talvez, na região ali e tal. Mas é muito doido porque a minha família está aqui. Uhum. E a minha família me acompanha. E é diferente, cara, quando você produz... Igual, o seu conteúdo aqui, a sua mãe assiste as suas coisas que você posta? Cara, só no Instagram. Só no Instagram. Então, a minha mãe também. Todo stories que eu posto, minha mãe tá ali. Então, dependendo do tema que eu entro, eu não tô só falando para pessoas do público geral. Eu preciso falar e eu tô pensando, caramba, minha mãe também tá me assistindo. Isso vai bugando a gente, porque é parte do meu trabalho, mas não é parte do meu trabalho. E aí eu falo coisas que tem a ver com psicologia. Às vezes eu falo sobre situações que eu já vivenciei, como quando a casa que eu tava lá deu um monte de problema, eu trouxe ali porque eu achei legal. Eu falei, poxa, quero que as pessoas vejam que você é psicólogo e você também passa dor de cabeça, também fica puto, você também fica chateado, você também fica angustiado. Quando eu estava muito ansioso, eu trazia isso, falava para as pessoas. Então, é uma plataforma que mescla muito isso. E aí você tem família ali, você tem possíveis clientes ali, aí você tem parentes ali. Você tem, cara, vira um... Nossa, do ponto de vista psicológico, assim, não recomendo. Se você puder deletar, delete, mas assim, não tem como fugir disso. Não né? Esse é o problema. É um mal... um bem, né? Que a gente vai ter que lidar. Eu parto muito desse pressuposto, não tem como fugir disso. A gente está chegando naquele episódio do Black Mirror que a influência e a nota virtual vai começar a virar moeda de troca, né, cara? Mas já é, né? Já é. Não, vem aqui, almoça aqui, deixa eu mandar para você um negocinho. Daí você posta lá. O máximo que eu já me senti de digital influencer nesse sentido clássico assim, foi ganhar uns lanches. Assim. Nossa, eu vivo ganhando lanche, velho. Adoro. Mas nunca passou disso. Eu nunca ganhei, efetivamente, eu nunca ganhei nem R$1 com o meu Instagram. Não, mentira. Vai ser mentira se eu falar assim. Uma vez teve uma mulher que me pagava, acho que R$50 quando eu publicava uns negócios de um curso dela. Então eu tinha que postar, tinha uma foto ali do negócio e a descrição que ela mandava colocar. E aí, toda vez que eu postava, ela me pagava R$50. E era isso, e eu não tinha que fazer, e nem tinha engajamento de porra nenhuma, era um curso aleatório. Eu olhei o curso para ver se eu concordava e tal, mas enfim. Então, mas entra naquilo que eu falo, cara. Tipo assim, não adianta só você ter audiência, você se expor num lugar onde tem gente vendo, Sim. cara. Se não tem conteúdo, não vai. É uma coisa que eu demorei muito para aprender, e eu só tô começando a aprender por conta da Ana, porque a Ana, ela tem uma outra perspectiva de trabalho com a rede social, né? E eu tenho aprendido muito isso com ela. Para ela, a rede social é uma rede social para trabalho. Ou melhor, o Instagram é uma rede social de trabalho. Então, ela publica coisas direcionadas para vender os cursos dela. Eu tenho uma outra dinâmica ali. Não acho que a minha seja ruim, mas só acho que ela está muito mal aproveitada nisso. Eu não tenho um produto que não seja eu atendendo. Sim. E depois que rolou o lance do TikTok, isso deixou de ser um problema. Então, eu sempre precisava de pacientes estando indo para lá. Né? Preciso de pacientes que vão ali, marcam consulta e eu vou atender. Depois do TikTok, check. Tenho paciente, assim, eu não sei quantos pacientes eu tenho. Se eu quiser, é só abrir e eu encho de novo a agenda. Assim. Então, cheguei nesse ponto, o que eu faço? Porque ele limita os meus horários. Então, eu posso aproveitar de uma outra forma. Preciso colocar algum tipo de serviço, algum tipo de produto ali mais adequado. Cara, saca? É muito legal você tocar nesse assunto, porque eu tô muito nessa pira, né? De uns anos para cá, eu venho pensando, né? Eu passei por um processo de, puta agência. Cara, eu tô mais de 12 anos nisso. Comecei em 2007, quando nem existia o termo marketing digital. Era uma matéria da faculdade que era comunicação empresarial via web. E aí, enfim... Cara, de uns 3 anos pra cá, eu falei, cansei, velho. E aí você troca seu tempo por dinheiro, né? E aí eu comecei a estudar. E, cara, a fórmula mágica pra você ganhar dinheiro é você criar um negócio que você tenha escala. E automatiza. E, melhor ainda, recorrência. Por quê? Porque a recorrência ela vai te dar uma segurança. Então, assim, até a gente já trocou ideia, eu já te chamei para uns projetos e tal, mas daí veio toda essa questão de pandemia e tudo mais. Uma hora sai, não é possível. Não vai sair, velho. Já está saindo, a gente já está aqui trocando ideia. Já começou um podcast. Mas, cara, escala e recorrência. E aí o produto digital é muito legal por causa disso. Talvez ele não dá recorrência, mas ele dá escala.
Sim. Então agora o meu novo pensamento é, beleza, escala eu já entendi como fazer, produto digital. Sim. Né? E eu digo assim, você pode fazer escala com produto físico também, mas é muito mais fácil com digital. Com certeza. Agora o desafio é recorrência, cara. Ou seja, você ter essa recorrência de pagamento. E aí entra uma parada que eu comecei a ver uma galera de produto digital, que é começar a criar comunidades. Por quê? Porque daí você fomenta sempre o conteúdo e a galera não quer sair da comunidade porque está sendo atualizado o conteúdo. Sim. E aí você cria essa recorrência anual, semestral, trimestral. E isso vai te dando uma segurança e um crescimento maior ainda, né? Porque você vai ter a sua escala de crescimento natural e aí você vai para um campo que você já tem uma escala também de recorrência que vai te gerar das vendas que você já fez. Mano, a Ana, eu tô falando da Ana, no podcast, falando da Ana, você tem que chamar ela uma hora pra gente trocar ideia com aqui. certeza. Ela, cara, é porque, além de ser minha mulher, ela me inspira demais, velho, assim, do nível absurdo. Especialmente nessas questões. Ela é muito foda. Ela é muito foda. E, tipo, tem clientes dela, alunos, né, dela, que falam, Ana, olha, o que você vender, o que você pôr pra vender, eu vou comprar. Eu vou comprar. Cara, olha isso. Você chega nesse nível. Já, né? Uma autoridade fodida. Então ela vende curso de textura, a pessoa compra. Curso de perspectiva, a pessoa compra. Curso de aquarela, a pessoa compra. E ela tem essa questão de fazer os tipos de lançamento de semente. Uma coisa que para mim é enlouquecedora, velho. É enlouquecedor. É o meu sonho de princesa. É o que ela faz, assim. Ela faz um lançamento, algumas coisas assim. E às vezes a gente tá assistindo um seriado, assim, né? Eu na culpa do, tipo, caramba, eu devia estar atendendo o pessoal, devia estar organizando minha agenda, devia estar fazendo isso, produzindo conteúdo. E a Ana ali, tranquilo, terminou de fazer o serviço dela. De repente, faz tchim, aquele barulhinho da Hotmart. Mano, é tipo 1h30 da manhã, e faz tchim, a gente às vezes deitado na cama, faz tchim, você fala, velho, olha que vida perfeita. Você tá aqui e tá caindo dinheiro para você, porque você já criou um sistema de estrutura que manda os e-mails, que contacta o pessoal, que ele se inscreve, que ele faz isso. Você só precisa fazer o processo. E tem um fudido de um trabalho, né? Porque às vezes falando assim, parece que só montei um negócio. Não, é uma desgraceira para você montar essa questão. Mas, cara, depois que a coisa tá estruturada, pelo amor de Deus. E nesse lance de lançamento, né? Cara, lançamento é uma coisa que é muito difícil. Cara, a galera fala, infoproduto. Cara, fazer o produto é fácil. O difícil é você fazer ele vender e você ter essa recorrência, automatizar o processo. Tal. Então, a parte de fazer o produto é a parte mais fácil, mas você acertar na mão, você fazer a copy certa, você entender, tipo, o nicho coletar certo. Os leads. E da onde que veio aquele lead? Cara. Ele veio da sua live que você falava sobre esse assunto, ele veio de um vídeo aleatório. Porque daí você já tem que mandar uma cópia diferente para cada lead. Cara, mas aí vem um negócio mais louco ainda. Eu tô estudando muito agora Perpétuo, cara. Lançamento Perpétuo? Com o Leandro Ladeira, cara. Recomendo, procurem Leandro Ladeira. O cara é fudido do Perpétuo. Inclusive é sócio do Érico Rocha no projeto de Perpétuo. Não é irmão dele, o Leandro? Não. Viajei, então. O Leandro é muito engraçado, cara, porque o Leandro ele tá fazendo agora uma maratona de conteúdo que é a implementação perpétua. Né? E aí é todo dia, essa semana, hoje é o último dia. E ele é um cara que ele é muito tranquilão, cara, tipo, o cabelo todo bagunçado. Ele falou, pô, cara, a galera tá me chamando de maconheiro nos meus anúncios. Tal. E ele é muito natural, assim, cara. E ele trouxe esse lance do perpétuo. Aí buga, porque assim, lançamento funciona. Sim. Claro que funciona. Tipo, é um método assim infalível se você aprender, seguir e tal. Mas o perpétuo é aquela parada assim, ele não elimina o lançamento, mas você vai fazer venda todo dia, cara. E aí redobra o que você tem que fazer ali de conteúdo, estratégia e tudo mais. Mas é a mesma coisa, você vai criando ali uma escala de vendas que com o tempo, cara, você vai multiplicando, vira um Fibonacci o negócio, sabe? Então, tipo, cara, muito louco. Recomendo, Leandro Ladeira Perpétuo. O problema, se falando sobre essa questão do conteúdo, é uma pauta super interessante, porque, mano, hoje uma coisa que tá sendo meio enlouquecedor, enfim, só posso falar por mim, não sei como é que tá pro pessoal, é essa questão de produzir conteúdo, sabe? Tem momentos, ontem eu tava conversando, de novo falando da Ana aqui, né? Tava conversando com a Ana e, tipo, cara, tem hora que parece que perde sentido, assim. Por que eu vou falar? Parece que eu tenho que ficar uma máquina de ficar falando coisas, assim, sabe? Falar pelo quê? Sabe? Especialmente se você não tem um produto específico para direcionar, que igual eu estou tentando montar agora um grupo para a gente fazer um curso de psicofarmacologia. Então faz todo sentido fazer uma série de stories e caixinha de perguntas, sei lá o que, direcionando para isso. Mas por que eu vou comentar sobre, sei lá, Big Brother Brasil? Para ter mais visualização? Para ter mais engajamento? Para quê? O máximo que você tem é mais pessoas te mandando mensagem, mais crise de ansiedade. É só isso que muda.
sabe? Então, hoje, essa necessidade, parece que todo mundo, e às vezes eu me vejo tendo que fazer esse papel de explicar para alguns pacientes assim, então, você precisa, nessa sua área, nesse seu sistema, para você crescer, você vai ter que produzir conteúdo, assim, sabe? Você tem que entregar almoço grátis para as pessoas. E às vezes eu fico me vendo colocando as pessoas num limbo que nem eu sei como eu vim parar, tá ligado? E que eu nem sei se vale a pena, às vezes... No geral, eu acho que vale, mas às vezes eu não sei se vale a pena mesmo, assim, saca? Pô, você tá deixando a galera louca. Eu falo assim, pô, será que eu tô dando soluções ou problemas para essa pessoa, né? Tipo, cara, mas uma coisa tá ligada com a outra, cara. Sim. Não tem como você fugir da solução sem ter o problema, cara. É porque uma pauta aqui para mim sempre foi, e é o que... quando nada mais faz sentido, é onde eu me salvo. E espero que continue um bom tempo. Inclusive, se você tem um argumento contra, não me dê, porque é o que está me salvando no momento. Que é a questão de que produzir conteúdo online, além de ser uma forma de você treinar a sua habilidade e tudo mais, é uma forma de democratização do acesso ao conhecimento. Sabe? Eu tiro muito isso, eu falo isso especialmente para o pessoal que é professor, que é docente. Assim, você produzir conteúdo na internet hoje, se você é um professor, dane-se a sua área. Se você é de engenharia, de direito, de psicologia, você precisa produzir conteúdo online, porque é ali que você vai ver se o seu conteúdo está funcionando ou não. Em sala de aula, você tem um sistema, que é a prova que você aplica, que já é um sistema falho, que tem limitações grosseiras, mas, enfim, era um dos melhores que a gente tinha. Hoje, você tem outras métricas para verificar se as pessoas estão gostando, acompanhando, e por aí vai. Não são precisas, acho que nenhuma é 100% precisa, mas uma das formas que a gente tem hoje é esse feedback do pessoal da internet. Cara, mas assim, aí agora eu vou puxar um jabá pro meu lado. Cara, e se eu te dizer que tem técnica para você organizar seu conteúdo, cara? Porque assim, a gente fala muito de funil de conteúdo há bastante tempo, desde que começou toda essa era do inbound marketing e tal, de você ter ali o conteúdo de apresentação, e aí reconhecimento do problema, consideração, venda e tal. E aí eu comecei a estudar um cara, o Ícaro de Carvalho, ele é bem conhecido também na internet, né? Ele tem um novo mercado, e ele vai sempre colocando conteúdo, já tem mais de 500 aulas lá na plataforma dele. E eu vi uma aula dele, cara, que ele fala sobre camadas de conteúdo. Ou seja, cara, o conteúdo é você, o que você tem. É a mesma coisa assim, a casa é sua. Como que você pode organizar? Você quer uma técnica para você organizar aquilo que você tem? Então aí é onde entra as técnicas de conteúdo. E nessa de camada de conteúdo, ele fala sobre, por exemplo... como que você vai lidar com um story, como que você vai lidar com conteúdo de autoridade, como que você vai lidar com conteúdo tipo no momento de inbox e tal. Então assim, ele tem ali, são 5 camadas que ele fala. Eu não vou dar tanto spoiler, procura o Ícaro de Carvalho que ele vai saber explicar melhor. Mas assim, cara, entram em conceitos de você organizar o conteúdo que é muito massa, cara. Você comentou sobre essa questão das técnicas, né, de você organizar conteúdo e tal, e uma das coisas que me bugou muito lendo sobre marketing digital, que eu acho que tem muito a ver também, necessariamente a ver com a psicologia, são os chamados gatilhos mentais. Sim. Mano, nossa, eu tenho assim centenas de elogios e centenas de críticas com relação a essa pauta. Porque, como o termo já diz, é um gatilho mental. E hoje em dia, inclusive, eu acho curioso. O pessoal coloca assim, ó, gatilho de não sei o quê, sabe? Tipo, especialmente quando é uma coisa ruim. Mas todo conteúdo é um gatilho. Todo conteúdo. Qualquer conteúdo vai ser o gatilho de alguma coisa. O pessoal geralmente avisa o gatilho quando é um sentimento que pode ser desagradável. Mas o ponto é que eu fico pensando sobre o nível de manipulação Cara, que a gente tem que se submeter às vezes, sabe? Mas eu já... Assim, é claro que existe manipulação. Só que a questão é, você quer manipular, porque quando você está fazendo um conteúdo para você trazer público, por exemplo, você está manipulando. A questão é que quando a gente entra num aspecto comercial e de venda, a gente vai para o nível pro. Daí não tem como fazer copy sem ter gatilho mental. Sim. E aí você tem o gatilho de escassez, o gatilho de taraná e tralalá. Reciprocidade. Enfim. Sim, vários. O ponto que eu fico pensando nessa questão é com relação ao impacto emocional que isso pode ter. O que eu quero dizer? Talvez assim fica mais claro. Eu usei bastante o TikTok antes de começar a mexer, porque eu precisava entender como que ele ia funcionar em mim, sabe? E basicamente é um aplicativo
que ele te dá uma cacetada de gatilhos emocionais em um intervalo muito curto de tempo. E quando você sai de um gatilho, você cai no outro. Então você está aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um aleatório aqui. Então vamos lá. Do jeito que está. Isso aqui é um vídeo... Mostra aqui para nós. Vai ser mais fácil. É um vídeo bonitinho. O gatilho aqui você ficar apreciando. Nossa, é foda pra cá. Em pouquíssimo tempo ficou um negócio muito da hora. Mas ok. Não estou interessado, vou pro próximo. Então os caras vão ensinar pra gente comentar sobre alguma comida. Deve ser uma coisa engraçada, tá em inglês, whatever. Fotos do dia de 1995. Como que era um cara skatista. Esse aqui tá bem alto agora, né? E aí, tudo bem, não gostei. Uma live de alguém jogando. Aí, um vídeo mostrando como fazer filmagens da hora, né? Eu amo esses vídeos. Eu também. Entendeu? Amo, porque mostra a sincronia, dá a sensação de que você consegue fazer com tranquilidade. Aí, e é perfeito. Fazendo com o celular, né, cara? Não, exato, que é brilhante. Então, volto para aquela pauta da democratização do acesso. Então, famoso, mano, você tem um celular, deixa eu te explicar então como você fazer melhor uso. Mas, às vezes, um piá tem que bancar um curso, você teria que fazer não sei o que para poder aprender, e agora ele tem acesso aqui, tá na cara dele. Se ele quiser, ele aprende aqui. Então, tem pontos que são bons. Mas, por exemplo, tem vídeos aqui, por exemplo, o TikTok ainda não apareceu, que é um milagre, mas ele é, tipo assim, tá socado de putaria, por exemplo. O meu tem aparecido muito violência com cachorro, cara. Eu fico puto. Mano, é enlouquecedor. É igual, olha isso aqui, por exemplo, ó. Tá sem áudio, mas o que é isso aqui, sabe? Por que esse vídeo tá entregando? Porque basicamente é um senhor de idade. Eu tô sem áudio, lembrando que eu tô sem áudio. O senhor de idade, ele tá abraçando a mulher, tem um coração, alguma coisa assim. Tipo, peitos, né? Sempre peitos aqui. Sabe? Tipo, comida, food porn, né? Sempre vende bem. Alguém se coçando. Mas sabe qual que é a parada? Tem duas linhas. Eu explicaria de duas formas. É assim, você tem um algoritmo. O algoritmo quer entender sobre você. Isso. E aí, assim, você tem lá as coisas que você vê e tal, e ele vai te mostrando. E de repente ele te mostra uma coisa. Ele quer saber se você vai gostar daquilo, porque se você gostar daquilo, ele continua te mostrando. Então, sim, aleatoriamente, ele começa a te mostrar algumas paradas, né? O termo gostar, eu acho que eu faria um asterisco. Um asterisco. Chamou sua atenção. Chamou sua atenção. Porque, por exemplo, quando você falou do Twitter, uma das pessoas que eu sigo é o Bolsonaro. Eu odeio Bolsonaro. Eu sigo toda a minha alma, não gosto dele. tá ligado? Então, toda vez que tem uma publicação dele, eu já clico puto. Então, olha que bizarro. Eu ensinei para o algoritmo ele não tem um senso de certo e errado. Ele entendeu que, tipo, alguém, por alguma razão, gosta de ver esse cara. E a gente pode entrar na explicação psicológica, talvez isso seja um masoquismo e por aí vai. Mas, assim, de toda forma, ele vai baseado naquilo que te chamou a atenção, que te prendeu. E você pode se prender a um conteúdo porque o conteúdo é muito magnífico, te faz muito feliz, te dá muito prazer ou te dá muito ódio. E convenhamos, o ódio prende muito mais a gente do que qualquer outro sentimento. Tanto que no marketing digital, se a gente pegar funil de conteúdo, a gente fala reconhecimento da dor. Mano, porque cara, a dor é o que mais engaja, né, velho. Tipo, quando você vai fazer uma estratégia de conteúdo, a primeira coisa que você vai aprender no curso é qual é a dor da sua persona. Isso aí é Horkheimer, isso aí é Adorno. Muito mais do que o amor, o ódio une as pessoas, tá ligado? E essa é uma pauta que a gente precisa problematizar. Eu dei um dia desse o exemplo no meu Stories. Como falei, eu assisto muito, eu mexo muito no Facebook. Ainda é uma plataforma que me conecta muito ao que a média da população está assistindo. Sabe? As minhas tias estão lá, a avó, os parentes, os primos, os meus alunos, da época que eu trabalhava na escola, estão tudo ali no Facebook ainda, né? Cada vez mais está perdendo seguidor, está perdendo usuários, né? Mas de toda forma, nessa plataforma tem a parte de vídeos também. E esses vídeos, como eu uso há muito tempo o Facebook, mano, a precisão do algoritmo é violenta. Eu nunca vi, assim, ninguém me conhece melhor do que o Facebook. Ninguém. Eu já dei tanta informação. Se você pensar que o algoritmo ele rastreia o seu gosto, o seu desejo com base nas suas curtidas, comentários, compartilhamentos e tal, calcula que eu uso o Facebook há, sei lá, 12 anos, 11 anos, eu acho que desde que saiu o Facebook eu uso o Facebook. Então ele me conhece demais. Hoje, a gente já tem um artigo que mostra que, com base, eu acho que em 8 curtidas suas, se eu não estou equivocado, já é capaz de prever a sua taxa de depressão. Então imagina em anos acompanhando. Mano, ele tem uma precisão de me dar o conteúdo que eu vou querer assistir. O que aconteceu comigo? Eu gosto muito de UFC.
É uma coisa que, enfim, a gente gosta de UFC. Eu acho que a nossa geração pegou muito essa questão, independente do quanto a gente tentou se desconstruir. Essa violência gratuita é muito gostosa de se ver, sabe? Você vê os caras se socando ali, você torce, você fica com raiva, os caras fazendo aquela cena. É maravilhoso. E aí, eu queria assistir o UFC. Só que aí que tá. Passava o vídeo do UFC pra mim, e aí, pô, era uma luta, às vezes, de dois caras que eu nem vi. Eu queria ver as lutas dos caras que estavam em alta. McGregor com não sei quem, Anderson Silva com sei lá o quê. Eu queria ver dos caras que eu conheço, pra estar mais familiarizado comigo. Então, quando eu começava a assistir aquela luta, o vídeo era 7 minutos, e era uma luta completa, que eu sabia que o cara só ia levar o nocaute no segundo round. Eu clicava e já ia adiantando pra procurar as cenas mais da hora. Passando aquilo ali, eu rodei a barrinha mais algumas vezes, mostrou o vídeo do gatinho, um negócio assim aleatório, já veio um vídeo com os melhores nocautes do UFC. Em questão assim, tipo, cara, foi 2, 3 vídeos, já veio uma, melhores nocautes do UFC. Deu cacete, aí eu já fiquei 5 minutos assistindo esses melhores nocautes. Vários deles eu já tinha assistido, mas continuei assistindo. E passou um tempo, os melhores nocautes com chutes, melhores finalizações. Ou seja, mais apelativo. Se o Henderson gosta de vídeo com a parte do vamos ver, então vamos botar isso aí. Quando eu comecei a passar esses vídeos, porque eu já vi muito nocaute, de novo esse mesmo nocaute, ele começou a mostrar nocaute do Pride. Por quê? Porque o Pride é muito mais violento que o UFC. Porque não tinha um monte de regra. Você podia chutar a cabeça do cara no chão, você podia pisar. Era um negócio escroto. O cara estava sem luva no começo. Então, o que quando ele percebeu? Bom, se o Henderson não está engajando do jeito que eu queria, mas ele gosta de ver luta, e aquelas que eu mostrei para ele não tá funcionando, eu vou mostrar uma mais violenta. Só que o que ele não sabe é que eu ali, 2h30 da manhã, deitado, tentando dormir, o meu coração, que era para estar calmando, tá assim, eita cacete, olha aqui, eita pipo, nossa, eu acho que quebrou, cara. Você já começa a ficar agitado. E aí aconteceu, continuei assistindo aquele negócio ali, passou um tempo, não era mais luta do Pride, era briga de rua. E, mano, eu juro pra você, era assim, na mesma madrugada. E aqui, ó, briga de rua. E, cara, não adianta, por mais que você pense, poxa, mas isso aqui... A frase é clássica, é só você não ver. Não, não é só você não ver. Você tá imerso no negócio, ele foi feito pra você não sair dali. E você fica ali, caramba, nossa... E quando começa uma briga de rua, um sentimento muito louco que tem é que você automaticamente procura o vilão. Quem que é o cuzão aqui? Quem que eu quero que apanha nesse negócio? Porque você não sabe como se sentir. Se o cara vai lá e bate no outro e você fala, nossa, ele foi a vítima, você fica com raiva de quem bateu. Agora, se ele é o cuzão e ele apanhou, você fica com a sensação de vingança. Então, aquilo recruta de você uma atenção muito violenta e tempo, consequentemente. Continuando essa questão, quando eu cansei de ver vídeo de luta ali, ele começou a me passar vídeo de policial matando bandido. Cara. E não tem nada mais primitivo, nada mais delicioso pro nosso inconsciente do que isso, cara. Você vê a essência ali, ó, o cara é bandido, vamos matar. Bandido bom é bandido morto, não é a frase? Por quê? Porque vende, porque é fácil, você não tem que raciocinar. Você não tem que pensar na mazela, você só fica ali com a sensação de justiça foi feita, estou protegido. Ó. É ele e não é eu. Né? Os canais falam muito sobre essa questão, mas de toda forma, olha que bizarro. Na mesma plataforma, onde há 15, 20 minutos atrás eu estava vendo vídeo de luta do UFC, eu estou vendo vídeo de cara sendo executado. E estou achando normal. A mesma plataforma, se eu clicar numa abinha do lado, eu vejo foto do meu sobrinho jogando Fortnite. Eu vejo foto do meu amigo na praia. Que loucura é essa, tá ligado? E a gente normaliza. Saca? Então, como a gente não tem um critério de qualidade nesse sentido, é só de o tempo que você passou olhando, velho, isso vai dar merda. Eu fico imaginando daqui 15, 20 anos, real mesmo, assim, eu imagino nossos filhos, nossos netos falando assim, você bota fé que meu avô era da época que nem tinha regra na internet. Não, podia tudo, podia normal. Não, mentira, podia, os caras não rastreavam. Não é possível. Tenho certeza, cara, certeza. Porque é insustentável o jeito que a gente está lidando com a internet hoje. É insustentável. Cara, assim... Eu ia entrar em vários pontos, tive vários insights quando você falava de explicar sobre algoritmo, de falar sobre... Mas, cara, o assunto acho que ficou legal e vai para outro canto. Cara, tipo, a gente viveu a fase de internet sem regra. Sim. Agora a gente já está tendo. Tanto que para eu postar esse vídeo no YouTube, eu vou ter que cortar a pandemia, eu vou ter que cortar, tipo, algumas coisas, porque senão ele não entrega mais. Você está brincando? Tô falando. A cervejinha vai... Não, a cerveja não tem problema. Até porque a gente não está mostrando, a gente escondeu o copo. Tá, é verdade. Propositalmente. É água do Star Wars. Cada um pensa o que é, né? Mas enfim, a gente tá falando do lance lá do algoritmo do Facebook e tal. E eu ia entrar num aspecto de explicar de uma forma muito resumida o que é algoritmo. E, tipo, algoritmo é uma parada, é tipo uma sequência de tomadas de decisões. Exemplo, você vai atravessar a rua, é um algoritmo. Uhum. Qual que é o algoritmo? Olha para um lado, olha para o outro. Não vem carro, olha para o outro, não vem carro,
atravessa. Sim, Olha isso. para um lado, vem carro, Aguarda. aguarda. Repete o processo, olha para um lado, não vem carro, olha para o outro, atravessa. Então, assim, é uma sequência de ações que você vai tomar com uma decisão. Então, tem um fator sempre que vai te levar para um outro caminho. Vai criar ali como que é o nome? É uma bifurcação que vai te levar para outros caminhos de tomada de decisões. E eu nem sei por que eu ia falar isso, porque eu já perdi o raciocínio. Não, mas mantenha. Você deu esse exemplo de olhar para um lado tem um carro, o outro lado não tem carro, e aí você toma decisão. Ok. O problema que a gente tem é que, óbvio, nesse próprio exemplo da rua, a gente pode expandir ele. E o quanto que isso fica sofisticado para a internet. Você olha para um lado da rua e tem carro, ou e não tem carro. Ou, primeiro, você tem que ajustar qual que é a distância mínima de um carro vindo para você atravessar. Né? E também, outra variável que tem que adicionar é qual é a distância dessa rua? Porque se você vai atravessar uma rua como a João Vicente Ferreira aqui, uma rua curtinha. Numa corridinha eu passo. Mas será que a Marcelina aguenta passar? Então, Entendeu? mas aí entra uma questão que é onde você estava falando do avanço do algoritmo. Quanto mais tomadas de decisões você põe no processo, quanto mais fatores você põe, mais inteligente o algoritmo fica. Isso. Né? E isso, mais ele vai conhecendo sobre as coisas e mais vai tornando automático o processo. Sim. E quem que é a automatização do processo? Somos nós. Sim. E aí volta de novo, mais uma vez, para esse ponto. Né? A gente está falando da tomada Eita, acho que a cerveja está começando a funcionar aqui. Quando você vai atravessar uma rua, tem essa variável aí que a gente está usando como exemplo, né? Que é se o carro está vindo, se não está vindo, ou a distância do carro, ou a largura da rua. Mas tem um fator que o algoritmo não tem acesso, ou pelo menos não tem um acesso imediato como todos os outros, que é você tá com energia ou com força bastante para atravessar a rua hoje. Será que a sua perna não está machucada hoje? Sabe? Porque, volto, você assistir a porra de um vídeo de violência, quando você já está puto com o seu brother, qual que é o impacto que isso tem? Entende? O algoritmo não sabe da sua condição naquele momento. Se ele está estruturado numa base que diz o seguinte, o carro está vindo a 60 metros, você atende. Sim, mas e se naquele dia eu tiver machucado a perna malhando? Ou joguei bola com meus amigos, ele deu uma acertada aqui e eu estou mancando para atravessar. 60 metros eu não atravesso. Eu não aguento atravessar, o carro me pega. E o algoritmo não leva isso em consideração. Né? Agora você imagina a quantidade de cara, por exemplo, que tem ciúmes e que está seguindo ali a namorada, cada passo, quem adiciona, o que faz, onde comentou, e aí ele vai ver um videozinho na mesma aba do lado ali do WhatsApp e ele mostra lá um vídeo que instiga nele uma emoção como essa, de agressividade, violência. Mano, é o prato cheio, tá ligado? Então, por isso que eu estou dizendo no sentido de que a gente ainda está numa era onde o algoritmo está sendo descoberto através da gente. A gente é cobaia mesmo, né, velho? A gente é cobaia do cobaia. Eu discordo um pouco, porque... que a gente um ponto legal. Que a gente é cobaia, eu tenho certeza, eu não discordo. Mas não é nenhuma discordância, acho que é um ponto a mais. Porque assim, cara, dá para resolver isso no algoritmo. É uma pergunta simples, só que é uma pergunta que você faz no início. E aí isso vai definir toda a jornada. A questão é, qual é o interesse? Porque se o interesse for que você fique ali olhando, então whatever, É foda-se. só você não fazer as perguntas que comprometem. Entendeu? Então, assim, hoje o grande problema da internet é o interesse. Né? Então, qual que é o interesse das empresas por trás disso? Cara, é meio complicado falar isso, porque eu trabalho com isso, eu vendo anúncio, eu vendo isso para os meus clientes. Né? Só que quando a gente sai do campo comercial, de vender um produto e entra para o campo das pessoas, a gente abre um outro universo. Só que a gente também tem um paralelo ali. Porque o objetivo é a venda do produto. Para quem? Para as pessoas. Só que para você vender o produto para as pessoas, você tem que deixar cada vez as pessoas mais sedentas por aquilo. Né? Eu tinha visto um vídeo do Átila comentando sobre essa dinâmica, né, da integração entre as plataformas e o ser humano, do nível que, cara, igual esses smartwatches, né, que você já consegue medir frequência cardíaca e pressão arterial, tem até oxímetro em alguns, né, para ver o nível de oxigenação do sangue. Imagina, velho, daqui a algum tempo que você pode unir o seu Apple Watch com a sua rede social, o seu Facebook lá, e na hora que está vendo a publicação tal, o seu coração acelera e ele registra que aquilo te dá mais engajamento. Mano, na hora o algoritmo que está sendo ensinado vai aprender que é só eu mandar conteúdo desse tipo. Independente se isso adoece, se o meu foco é fazer a pessoa estar aqui assistindo, que no final das contas é essa, convenhamos. Né? A função da rede social é manter você presa à rede social.
né? Por ódio, por saudade, por dor, por tristeza, aí é outros 500. Mas assim, você ficando ali e assistindo, você tem chance de assistir mais comerciais e dar mais grana pro pessoal. Mano, imagina o nível de manipulação que a gente vai chegar quando o seu smartwatch disser exatamente, olha, o Renison, o Tarcísio está sentindo ódio aqui. E ódio é um excelente mecanismo para você vender esse produto aqui. Ódio, você vende melhor esse aqui. Agora, se ele tiver com saudade, é melhor você vender esse aqui. Mano... Cara, mas assim, eu vou trazer um outro assunto polêmico nisso aí. Porque você vê a diferença entre o Google e o Facebook? Por que eu estou falando isso? O Facebook tá pouco se fudendo, cara. Ele quer meter gente ali. O Google não. Tanto que o YouTube é uma das plataformas que mais está restringindo. Tem certas coisas que a gente não pode falar. Isso eu preciso concordar. Isso e eu aí, concordo. assim, o produtor de conteúdo às vezes fica puto. Pô, mas eu não posso mais falar. Cara, mas você está lidando com pessoas. Você não sabe o que aquilo ali aciona nas pessoas, né? Então, assim, o Google tem essa preocupação. Quando a gente vai fazer anúncio no Google, por exemplo, de Google Ads mesmo, né? A galera fala, mas é o lance, é caro. Cara, tem um negócio que chama índice de qualidade. O que é o índice de qualidade? É a qualidade do que você vai entregar naquilo que você está pagando. Então, para o Google é mais importante o índice de qualidade do que o seu lance na hora de anunciar uma palavra-chave. Então, um exemplo prático disso. Por exemplo, se você anuncia lá, psicólogo em Dourados, e você anuncia R$2, e o índice de qualidade da sua página, onde tem o conteúdo que você vai direcionar a pessoa, é 8, você tem ali uma pontuação 16. Se um outro cara anuncia lá, R$4, mas o índice de qualidade da página dele é 2... O meu vai ser entregue. O seu vai ser entregue, porque a pontuação dele vai ser 8. Sim. Entendeu? Então, assim, é claro que tem toda uma ciência por trás disso. Eu estou sendo muito simplista aqui. Mas a lógica é essa. Então, o Google ele tem um pouco mais de preocupação com a entrega. Sim. Né? Mas a pergunta que eu me faço é... O Google se preocupa com a entrega porque isso vende mais ou porque ele está preocupado com as pessoas que estão ali? Cara, uma coisa leva a outra. Tipo, eu diria que isso é sustentabilidade. Porque, assim, a entrega para as pessoas é importante porque a relevância da entrega é importante para as pessoas. Isso define a percepção. Só que, ao mesmo tempo, isso faz vender mais. Sim. É que eu fico pensando muito sobre igual, a questão Taylor e Ford. E depois, sei lá, o toyotismo, né? De Taylor para Ford, você teve uma pulverização ainda mais dos postos de trabalho. Eu acho que o termo pulverização não encaixa nesse quadro, que é uma questão mais pós-moderna. Mas, assim, em Taylor você tinha 80% de mão de obra bruta e 20% qualificada. Ford surge e fala, seguinte, a gente pode fazer uma linha de produção ainda mais escalonada, e você vai ter tipo 1%, 2% de mão de obra qualificada e 98% de mão de obra bruta, né? E além disso, a gente vai mudar as jornadas de trabalho. Não é mais tipo assim, 16 horas, é 3 jornadas de 8. 8 de trabalho, 8 de descanso e 8 de você gastar, porque afinal de contas não adianta você trabalhar, receber e não gastar. Nossa, você pensa, caramba, isso é genial, isso é muito magnífico, olha lá que sujeito humano. Não, porque dessa forma eu vendo mais. Dessa forma, o sistema se sustenta mais. Não é porque... se as pessoas estivessem trabalhando 20 horas por dia e dando lucro, foda-se. Eu continuo... Cara, eu fico muito me perguntando às vezes sobre isso, assim, sim, sabe? Mas é que eu acho que existe uma questão prática nesse sentido. Porque, assim, cara, a gente tem um processo evolutivo. Então, assim... cara, é claro que se a gente trazer pauta, a gente vai chegando em um ponto, cara, que porra, a gente vai entender a problemática daquele assunto. Só que, na prática, isso resolve um problema imediato. E aí você tem uma outra percepção e aí você vai resolvendo outros problemas e outros problemas e outros problemas. Então, tipo assim, a gente trazer uma questão que é lá da frente, tipo, talvez para o cara que está ali trabalhando, não, foda-se, eu quero trabalhar mesmo. Sim. Porque, porra... sabe, para ele resolve de uma forma prática. E talvez a nossa indagação, que é algo mais filosófico, para ele não faz o menor sentido, porque ele só quer trabalhar. Só que assim, isso significa que a gente vai ter que parar de pensar? Não, isso significa que talvez a gente não pode perder esse foco para lá na frente a gente começar a trazer esses problemas e ir resolvendo, porque
na real, cara, as coisas não são assim. A gente tá aqui e a gente pula pra cá. Né? Mas, cara, a gente vai andando um degrau após o outro. A gente vai evoluindo como sociedade, como indivíduo, como consciência. Todas as questões que nós já falamos, por exemplo, sobre racismo, sobre homofobia, sobre, enfim, vários outros temas. Cara, são coisas que a gente ainda é muito falho. A gente ainda tem isso estrutural na gente. Mas, cara, só da gente estar trazendo isso à tona, discutindo, tipo, sei lá, de 10 pessoas, sei lá, 4 começa a repensar. Cara, isso é evolução, cara. Um poder da influência que eu acho massa destacar. Anitta, velho. A Anitta fez uma live com a Gabriela Prioli. A Anitta fez uma live com a Gabriela Prioli. Mano, a Anitta nessa live fez mais pela não, talvez seja exagerado falar assim, mas ela fez muito. A importância dessa live, velho, a nível de sociedade, puta merda, pessoas que nunca na vida, nunca ia dar moral pra política, deram porque a Anitta, que é a mina que dança, que canta, que é uma fodida de uma cantora e compositora, e sei lá o que, não sei o que ela faz, enfim, a Anitta, ela contribuiu com uma parcela, levando pessoas que só consomem conteúdo dela a consumir outro tipo de conteúdo de uma forma brilhante, sabe? E a gente vê muito essa troca de influências que acontece dentro da internet. Tem canais que eu passei a seguir, pessoas que eu passei a seguir, porque alguém que eu admiro me indicou. O Henry Bugalho é um exemplo, saca? Eu acho que eu vi o vídeo de alguém que me mostrou, falou que o Henry Bugalho era um cara, e eu falei, quem que é esse Henry Bugalho? E não para mais de seguir, sabe? Então, existe também um bom uso, eu entendo essa questão, mas eu não consigo carregar esse otimismo, velho. Eu tenho uma leitura muito pessimista e eu gostaria de não tê-la. Então, eu estou muito aberto a essa questão, assim, sabe? Eu acho que eu já vou trazer para outro tópico dentro disso, porque você falou uma coisa muito legal, cara. É inevitável a gente falar de Big Brother também, né? Mas eu vou tentar contextualizar. Big Brother, já quero. Ó, cara, a Anitta, ela não entende. Ela falou, eu não entendo. Eu não sei o que eu tô falando. Então o que eu vou fazer? Quero aprender. Chama a Gabriela Prioli. Que eu ainda não entendi por que cancelaram a Gabriela Prioli. Eu fiquei sabendo que ela foi cancelada com ela falando. Ela falou que ela ficou mal. Eu falei, olha, eu nem vi o que fizeram com ela, mas eu continuo gostando dela igual. Eu também, cara. Cancelaram ela. Eu falei, uai, mas por que todo mundo... Semana passada todo mundo, Gabriela Prioli, linda, perfeita. Aí depois de semana, ai, não aguento mais ver vídeo dessa mulher. Eu falei, porra. Né? Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Tipo, cara... A gente tem uma tendência a se fechar nas nossas bolhas. Isso. Então, assim, a gente começa a evoluir. Só que o resto do mundo não acompanha essa evolução, porque ninguém sabe o que a gente está lendo, o que a gente está vendo, a referência, tipo, e tudo mais. E a sensação que a gente tem. Só que a gente começa a julgar que todo mundo deveria estar no mesmo nível, né? E ainda assim, sendo extremamente soberbo, achar que a gente está num nível alto, né? Sim. Mas, enfim... Quando tem esse tipo de atitude, cara, de uma pessoa comum, com as suas dúvidas, com as suas limitações, trazer o assunto à tona, eu acho isso muito mais válido do que o militante de internet ir lá e postar... Eu tive uma adolescência anarquista, ir lá e postar Kropotkin explicando do porquê que ele fez a sociedade lá dos rejeitados e dos presos. Tipo, cara... Traz isso pro popular, cara. Torna isso acessível. Isso é muito mais válido. Sim. E, cara, enquanto eu, lá na minha bolha dos meus 3 seguidores do Twitter que vão curtir o que eu tô falando, cara, a Anitta tá atingindo milhões de pessoas, cara. Nossa, por isso que eu falei, ela em uma postagem, em uma live, ela fez mais pela política do que, às vezes, muitas pessoas que foram eleitas ali, exatamente. Sabe? Muito mais do que muitos professores de faculdade que vão ali, destilam aquele linguajar rebruscado e não sei o quê. Eu acho que, inclusive, esse é um dos pontos. Um dos pontos do qual eu inclusive, foi assim... Cara, eu ouvi muita merda, velho. Ouvi muita merda nessa questão. A forma com que eu falo. Porque eu sempre fiz questão, especialmente depois que eu fui trabalhar na escola, de falar de maneira que eu me faça compreendido. Até contando um episódio da escola, agora que eu saí eu posso contar. Quando eu cheguei na escola para trabalhar, primeiro que eu fui fazer entrevista meio que desavisado, assim, sabe? Tipo, eu estava fazendo meu mestrado lá pesquisando, voltei de uma viagem de Assunção que eu tinha feito, e aí me chamaram, Renan, você pode vir aqui na escola? Eu achei que era alguma coisa ligada ao mestrado que eu estava pesquisando lá. E chegando lá, ela começou a conversar, perguntar, você já trabalhou como psicólogo educacional e tal? Eu falei, não, nunca trabalhei.
Eu falei, você já tem experiência com criança? Eu falei, não. E eu fui de uma blusa e short e chinelo nesse dia. E chegando lá, eu descobri que era uma entrevista. E aí, depois ele explicou que era para uma vaga e tal. Eu fui chamado para essa vaga, porque eles gostavam do meu jeito de falar, de me expressar. E aí, chegando na escola, eu não tinha nenhuma informação sobre aqueles adolescentes. E eu criei um questionário sociodemográfico, né? Para entender a condição deles, o que eles pensam, alguns conceitos, porque eu não tinha nenhuma informação. E aí, era um questionário. E era para adolescentes. E adolescentes, tá ligado que adolescente é outro sistema, né? Eu fui aplicar para eles o questionário. Eu falei, pessoal, ó, tá aqui um questionáriozinho, era meio comprido, né? Tinha umas 2 páginas e tal, mas falei, olha, respondam do jeito de vocês. Do jeito de vocês. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, só responde na moral. E aí ficava, mas o que eu respondo na 3? Eu falei, galera, é um questionário, não é uma prova. Não é prova, é questionário. Se quiser, inclusive, não responder, não tem problema, não responde. Deu outro, na 5 tem que marcar tal. Eu falei, galera, ó, presta atenção, foda-se. Não é uma prova. Responde o que quiser e se quiser. E o pessoal, deu risada, tá, não sei o quê. Show de bola, tocou o barco. Em uma sala. Apliquei, em 5 salas. Aí cheguei no outro dia para trabalhar. Henderson, estão te chamando lá na direção. Eu fui falar com a diretora. Que é uma querida. Nossa, sempre foi uma querida. Mas, enfim, ela não me conhecia também, né? Naturalmente gerou uma estranheza. Eu falei, Henderson, você por acaso falou palavrão em sala de aula? Eu falei, olha, é possível, né? Eu não duvido que eu tenha dito e tal. Ela falou assim, você por acaso falou foda-se? Eu tinha notado. Ela falou foda-se? Eu falei, é o palavrão que eu falaria, né? Ela falou, então, porque isso não ajuda, né? Eu falei, como assim? Porque isso aqui pode fazer mal para o processo de educação. Eu falei, olha, eu não concordo. Eu não acho que tenha a ver e tal. Expliquei o contexto, né? Eu falei, eu estava aplicando questionário, não sei o que, eles não entenderam e tal. Daí eu falei, eu não sei de onde você tirou essa informação, do porquê que isso seria algo lesivo, né, para a educação deles e tal. Daí ela falou, então, mas por que você acha que é algo bom? Eu falei, não acho que é algo bom, mas eu acho que é a linguagem que ali me pareceu acessível. Eles estavam falando palavrão, eles estavam se xingando, tinha um contexto para aquela situação. Eu cheguei e gritei do nada, foi só tipo um momento de, galera, calma aí, que eu preciso que vocês conversem comigo abertamente. E aí a gente ainda entrou num mérito de discussão com relação a se podia ou não usar palavrão e tal. E no final das contas percebemos que nada a ver. Tanto é que tem um artigo, inclusive, muito interessante chamado Swearing as Response to Pain, que é a relação entre o uso do palavrão e a capacidade de suportar a dor. Eles botaram pessoas para botar a mão embaixo da água, numa temperatura muito baixa, né, bem gelada, e um grupo podia falar palavras aleatórias, tipo copo, cadeira, e o outro podia gritar e xingar do jeito que quisesse. Porque a pergunta era, será que é o que você está falando de palavrão? Ou é simplesmente poder falar algo em voz alta, ou gritar? E não, tem muito a ver com o que a gente está dizendo. O grupo que gritava cadeira ou copo não conseguia suportar tanta dor quanto o grupo que podia xingar, tipo, caralho, inferno. Sim. E tal. E isso ficou muito evidente. Então, eu sempre quis que as pessoas... Eu sempre quis me comunicar da maneira mais... Ou melhor, da maneira menos artificial possível, da maneira mais sincera, entende? Então, a maneira com que eu me expresso nos vídeos, a maneira com que eu falo nos meus stories, nos meus vídeos, genuinamente é a maneira com que eu falo. Você já me viu conversando sobre assuntos, você sabe que é assim que eu falo. Só que, ou melhor, isso, felizmente, a internet proporcionou. A gente saiu daquela formalidade absurda. Você, professor em sala de aula, olá pessoal, hoje nossa aula será sobre... Nossa, que chatice. Nossa, que enrolação. A pessoa está vestindo um personagem, está sendo uma fantasia. Na internet, para você explicar um conceito agora, você pode explicar numa boa. Tem até um cara que eu pago muito pau, chama, acho que é Aldino Vilão, uma coisa assim, que é um cara que ele é da perifa. Ele explica conceitos filosóficos, Foucault, Nietzsche, Maquiavel, numa linguagem de favela. Cara, aquilo para mim faz todo o sentido do universo. Todo o sentido do universo. Porque a única função da educação
A única função do educador é se fazer compreendido. A única função, não, desculpa, estou sendo reducionista. Mas a principal função do educador é servir de ponte ali, sabe? Traduzir, de certa maneira, o conhecimento de uma forma que seja acessível àquele outro. E a internet permitiu a gente fazer isso. Só que, lógico, né, nem tudo são flores. Porque do mesmo jeito que você pode informar dessa forma, você pode ofender, você pode criar, você pode inventar, você pode mentir. Mas essa mudança de perspectiva nossa, eu acho que não sai mais. Cara, é muito louco você falar isso, né? Eu vou trazer uma informação aleatória. E eu nem sou tão intelectual assim. Mas um dia eu resolvi ler Kant. E eu falei, cara, vou ler Kant. E eu comecei a ler, eu falei, não entendi porra nenhuma, cara. Eu não conseguia sair do primeiro capítulo. Eu sou daqueles assim que não gosto de ler por ler, eu quero entender aquilo ali. E aí eu li, não ia. Eu fiquei, cara, um tempão lendo a mesma coisa e não entendia. E aí um dia eu sentei com um professor, nem me lembro o nome, e eu falei, cara, eu tô tentando ler Kant, não sei o quê, e eu não entendo nada. Ele falou, você assistiu A Dama e o Vagabundo? Então, é aquilo ali que ele tá falando. Eu falei, caralho! É isso aí, você tá ligado? Uhum. Então, tipo, cara, às vezes a gente ser simples e conseguir explicar de uma forma que é acessível para quem você tá falando, né? Eu sempre falo isso, cara. Tipo, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, sabe? Tipo, quando se torna isso acessível, faz mais sentido. Eu penso que se tornar acessível hoje não é mais uma opção, é uma obrigação. É uma obrigação. Uma obrigação. E eu até volto, várias vezes, muitas pessoas me ouviram falar isso. Eu falo assim, cara, se você teve o privilégio e a oportunidade de fazer um ensino superior, né, que é igual no meu caso, eu fiz um ensino superior público. Então, quem bancou foi você, foi você, foi a sua mãe, foi meus pais, foi todo mundo que bancou. Então, se eu recebi um ensino, se eu tiver o privilégio de receber esse ensino, é minha obrigação traduzir para quem não teve essa mesma chance que eu tive. Eu lembro que, quando eu fiz o meu mestrado, a coisa que eu mais bati na tecla foi, eu queria que esse mestrado fosse algo possível de ser lido. Porque quando eu ia pegar as teses, lógico, tem um panorama, a BNT, que eu acho super importante. Eu tenho as minhas críticas, mas eu acho super importante, imprescindível ter que ter esse rigor mesmo e tal, para poder manter científico. Mas quando eu fiz meu mestrado, eu fiz realmente esperando que qualquer pessoa do ensino médio, alguém que soubesse ler e escrever minimamente, fosse capaz de entender. Eu queria, toda vez que eu botava o conceito mais sofisticado do autor, falava de Dejoux, de Jean-François Chanlat, falei muito de Bauman, falava, eu li e eu pude ter tempo para ler, eu pude ter tempo para entender, eu pude ter tempo para criticar. O outro não tem. Então é minha obrigação que estou aqui facilitar esse conteúdo, tornar ele mais palatável. Eu lembro que dos elogios que eu recebi, o único que para mim que realmente falei, ok, acertei, foi que uma das professoras falou assim, nossa, você escreveu de uma maneira tão fácil. Eu falei, então ok, então dá check, sabe? A citação faltou melhorado. Mano, para mim, dane-se. Qualquer elogio não serviria tanto quanto esse elogio do acesso à comunicação, porque para mim é uma coisa que eu sempre fiz muita questão, sabe, me tornar, se fazer compreendido, porque a única forma é você se fazer compreendido. E se a gente teve essa oportunidade, é nossa obrigação, cara, de traduzir, de facilitar esse conteúdo, sabe? No final das contas, igual você falou de BBB, cara, o Big Brother Brasil, ele tá elencando pautas que a gente nunca conseguiria elencar. Cara, foram tantos assuntos que a gente vai ter que criar uma dinâmica nova para apresentar esse podcast. Então, provavelmente vão ter extras, vão ter tópicos, vão ter cortes e vai ter tudo também. Então, provavelmente tudo a gente vai colocar no canal principal do YouTube. Os cortes a gente cria alguma dinâmica que a gente ainda não sabe como. Isso aqui ainda está sendo construído. Tipo, eu não posso dizer se as pessoas têm um privilégio de ver isso, porque eu não sei se é um privilégio. Mas eu posso dizer que quem está vendo uma parada que talvez vai virar outra coisa futuramente. Sim. Pode ser que o pessoal fale assim, nossa, eu acompanho esse podcast desde a época em que era Roots, onde não tinha edição assim, onde era grosseiro, o pessoal era meio esquizofrênico, falava umas coisas aleatórias. Mas você já parou para pensar, tipo assim, a galera gosta mais das coisas quando é Roots e quando é só delas. Quando começa a popularizar, porque se perdeu. Eu sou essa pessoa. Eu sou. Eu gosto de uma banda, o Teatro Mágico, por exemplo. É uma banda que eu conhecia, que meu irmão me mostrou, é uma banda diferenciada, eles não fazem isso, não fazem aquilo, o CD veio na sacolinha de mercado e tal. Depois que cresceu, ficou conhecido, já não queria mais. Não gosto mais, porque agora é popular e tal. E a gente é meio tosco, então né? Você é desses? Eu sou tosco. Sou oficialmente tosco. Não, eu falei, você é desses.
Sou também. Sou desse tipo. Enfim, outra cabeça de assunto aqui, outro fechamento de assunto. A gente falou sobre algoritmos, sobre comportamentos na internet, a gente viajou em vários assuntos. Tipo assim, se você pudesse concluir tudo isso que a gente está vivendo, internet, cancelamento, conteúdo pra caramba, e tipo essa pira que todo mundo tá tendo de ser aprovado e ser aceito. Enfim, eu não sei se isso tem uma conclusão, mas se você pudesse colocar um raciocínio em cima disso, o que você diria? Eu penso que é meio que o inevitável. Não sei se é pelo meu viés meio progressista nesse sentido. Eu realmente não sei ainda o que pensar. Eu acho que, assim como aquele ponto que a gente falou, daqui a algum tempo provavelmente esse meu raciocínio não vai fazer sentido. Mas eu vejo muito essa situação toda como o inevitável. A gente não tem como fugir disso. Ah, mas eu não gosto, eu acho que a gente está tornando o conhecimento muito assim, muito assado, tudo o cancelamento funciona ou não funciona, a gente tem que botar regras na internet, não tem que botar regra nenhuma. Não sei o que vai acontecer, eu só sei que tipo assim, não vai parar. Não vai parar. É meio que um organismo vivo, né, não cara? Vai a gente parar. não tem controle. Não vai parar. Assim como uma vez que acendeu a primeira lâmpada lá em Thomas Alva Edison, nunca mais apagou lâmpada. E nunca mais vai apagar, tá ligado? E hoje a gente tem LED, a gente tem outras formas de gerar luz. Mas desde aquela lâmpada, nunca mais parou. O princípio ele só evoluiu, né? Exatamente. Então, tipo, a gente tá no primeiro pezinho, a gente pôs o primeiro pé nessa era da informação, nesse ritmo e nesse nível. Pra gente é um sofrimento desgraçado, igual eu comentei com você aqui, tanto durante o podcast como fora ali, a gente conversando e tudo mais. Em mim, e sei que em muitas pessoas da minha geração, isso gera uma ansiedade desgraçada. Inclusive, esse é um ponto, né? Muita gente fala, depressão é o mal do século e tal. Não, pode ser que tenha sido do século passado. Depressão atinge muitas pessoas no mundo inteiro e é uma coisa muito séria, mas definitivamente a depressão não é o mal desse século, mas não é mesmo, assim, eu posso afirmar valendo o meu CRP em risco, assim. O mal desse século é a ansiedade, velho. Muita gente está deprimida, inclusive hoje em dia, está deprimida por conta de uma ansiedade que está tão grande, tomou uma proporção tão inimaginável que ela deprime a pessoa. E aí eu vou te fazer uma pergunta difícil, então. Se você fosse arriscar, qual que seria o mal do século dos seus netos? E como que eles avaliariam essa nossa geração? O anonimato. Eu penso que o mal do século dos meus netos, dos meus bisnetos, bem no achismo mesmo, é a capacidade de poder ser só eu mesmo. Ninguém saber quem eu sou. Ou viver uma vida comum, medíocre, no bom sentido do termo medíocre, mediana, assim, que chame atenção. Eu acho que a gente tende a caminhar tanto para a exposição num nível tão absurdo que vai ser desafiador você não ter nada assim na internet exposto e acessível ao clique de qualquer um. Eu quero saber, mas realmente, Tarcísio, pensa comigo, se hoje eu realmente, se eu quiser encontrar aonde mora aquele youtuber que eu gosto, eu vou achar. E nem que eu ache a caixa postal de onde ele colocou, mas tem algum lugar. Se você fuçar, você acha o CPF dele. Se você fuçar, você acha onde ele vota. Se você fuçar... Imagina na próxima geração que vai crescer dentro desse universo. Então eles não vão ter opção de ficarem anônimos, eles vão ter opção de ter privacidade. Talvez o termo seja esse, privacidade. Eu acho que privacidade vai ser um termo tão escasso quanto hoje é, sei lá, a vacina. Talvez eles sejam tão expostos que já não vão mais ser relevantes, né? É uma opção também. Eu nem tinha pensado por essa questão interessante, né? Se todo mundo for exposto, talvez ninguém seja exposto, né? Talvez ninguém seja importante, né? Sim. Nossa, isso foi pesado. Mas fez bastante sentido. E talvez assim a gente feche esse podcast Sim. eterno que vai render assunto pra caramba e vão render outros podcasts Sim. também. E que inclusive envolve essa questão da exposição, porque afinal de contas aqui nesse momento do que a gente está vivendo, nessa sexta-feira incrível que a gente está tendo, esse era o nosso melhor nesse momento. Sim. No ano de 2021, durante uma pandemia fodida que afetou a nossa geração, esse é o topo, esse é o limite da nossa capacidade de reflexão, de abertura emocional, de explicação do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente viveu, e que muito possivelmente vai ficar registrado. Pode ser um registro tosco que ninguém olha, pode ser um registro que
faça mal pra gente de alguma forma, que seja usado contra a gente, mas de qualquer forma um registro pontual, né? E que pode ser que seja um marco, né, na nossa trajetória. E talvez para fechar esse raciocínio, eu não sei se a gente vai conseguir ser melhor amanhã, mas que a gente vai tentar, a gente vai. Com certeza, com certeza. Então é isso aí. Eu acho que o fato da gente estar se ouvindo, a gente poder se ver falando sobre o que a gente está falando, já permite com que a gente se torne um ser humano melhor. Sim. Ou não, né? Fica aí a questão. Exatamente. Mas, cara, valeu pra caralho a conversa. Foi Mano, demais. rendeu demais. Tinha Cara. certeza disso, tanto que por isso foi o primeiro convidado. Eu nem sei o que isso vai virar, o que vai ser, mas eu sabia que tinha que ser o Renison. Sim. Então, cara, isso aí, valeu, bicho. E não só eu, mas tem aqui o nosso amigo, ó. Nosso amigo Matheus, que está ali também, ó. Pra quem não conhece, esse aqui é o Matheus. Agora eu fui lá pro outro lado. Ô, peraí, que eu tô. Peraí, aqui. Lá. Aí. Aí, Esse aqui é o nosso amigo Matheus, nosso produtor, diretor, comentarista especializado. Trouxe pautas aqui e que a gente torce para que seja em todos os outros episódios. Não, e se não fosse esse cara, nada teria acontecido, né? Então, isso aí, Matheus. Vamos usar o jargão da internet. Gratidão, gratiluz, gratipaz, gratifé. Sim. E fora Carol Conká. É o que a gente tem no momento. É o que a gente tem no momento, né? Pode ser que, inclusive, quando esse podcast for pro ar, a Carol Conká tenha dado uma reviravolta e seja uma fada sensata, né? Que é um outro termo que a gente dá para pessoas de esquerda que a gente acha muito interessante. E só pra colocar uma fala polêmica, é bem comum do brasileiro esquecer todas as merdas que já fizeram com ele, né? Nossa! Esse já dá um outro podcast inteiro. Cara, todo assunto a gente de podcast. Então Sim. vamos fechar. Fechou, Matheus. Corta a gente aí, fala que acabou, porque senão a gente vai continuar conversando. 3, 2, 1.